bem, estamos aqui para mais um vídeo com entrevista, bate-papo. Estamos trazendo gente interessante, o que tenho que falar, tenho que contar, cantar. Enfim, isso é legal, a gente trazer pessoas que a gente gosta e que apresentamos também no Jazz Masters. E nessa série estamos mais uma vez aqui no Blue Tree Paulista, que nos recepciona. Estamos aqui à beira da piscina do Blue Tree, o lugar mais interessante do mundo para trazer a pessoa que nós vamos trazer hoje aqui. E também, claro, contamos sempre com o apoio da Wine Brands. A Wine Brands é essa importadora que tem ótimos rótulos, ótimos vinhos, e é sempre muito importante contar com esse apoio também. Inclusive temos o chefe sommelier da Wine Brands, o Gianni Tattari. Gianni, me conta uma coisa, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, Bebel Gilberto. Importante, tem DNA, tem família. Conta um pouquinho pra gente, Gianni, o que você escolheu para que a gente pudesse degustar nessa entrevista aqui de Bebel Gilberto? Paulo, esse vinho que a gente escolheu para Bebel é um vinho sensacional, assim, um vinho muito bacana. Ele é o Horizon de Bichot, ele é o Chardonnay, é um vinho branco da uva Chardonnay. Essa família Albert Bichot é muito tradicional e muito famosa na região da Borgonha. E eles têm essa nova propriedade na região do Languedoc, chegando nos novos horizontes assim do vinho, aprendendo a trabalhar numa área diferente, produzindo um vinho diferente. Essa uva Chardonnay, ela vem de 4 localidades diferentes de dentro da região do Languedoc, pegando aromas, sabores e texturas de 4 lugares e depois faz essa mistura toda. Esse vinho tem tudo a ver com a nova fase da Bebel, que está chegando no novo horizonte, assim, apresentando músicas diferentes, músicas novas, e assim com esse vinho é um casamento muito bacana, muito perfeito. Muito bem, Gianni. Valeu, obrigado. Seguinte, olha, nós temos aqui Bebel Gilberto, a nossa convidada de hoje. Bebel, grande prazer te receber, você que está... Pelo menos, também a gente fala em DNA, né? Você está no nosso também, desde que a gente começou há 16 anos, em 2004, que nós tocamos o seu som. E é muito legal te receber e a gente poder contar um pouquinho dessa história até chegar no Agora, que é o seu novíssimo álbum. E claro, nesse bate-papo a gente volta um pouquinho lá no tempo. Eu sempre quis perguntar, porque eu falava no Jazz Masters, como é que pode, né? Uma garotinha que já tinha acesso ao palco com a mãe Miúcha, com o pai João Gilberto, vivendo ali com Stan Getz, o tio Chico Buarque de Holanda. Como é que foi uma menina aos 9 anos subir no Carnegie Hall com Stan Getz e João Gilberto? Conta um pouquinho disso. Bom, aquele dia foi um dia inesquecível, sem dúvida nenhuma, uma noite inesquecível. Eu tinha 9 anos e eu tinha ido ver o meu pai. Eu estava afastada do meu pai dos 5 aos 9. Nessa idade, né, é um tempão. Minha mãe tinha voltado um ano antes, porque eu fiquei morando com os meus avós, né, o Sérgio Buarque de Holanda e minha avó Maria Amélia, em São Paulo, na Rua Buri. Então, era tudo muito novo para mim. E eu ainda fui para a escola. Outro dia eu achei a foto dessa época, porque a gente morou então, em Irvington, que era subúrbio, que o subúrbio nos Estados Unidos, em Nova York, é super legal, é quase Greenwich, é um lugar lindo, montanha, onde tem para pegar as maçãs e todas aquelas coisas lindas, as folhas que caem. E já era outono. Em Nova York, também lindo, realmente, pela primeira vez eu vi as tais das folhas marrons e amarelas e laranjas. E aí tinha essa noite especial, que tinha esse show, mamãe sou toda empolgada para ir cantar, não sei o quê, e de manhã papai virou, eu não sei se ele combinou com ela de noite, isso eu não sei, mas ele falou, olha, você que vai cantar. Você vai cantar a música que você gravou com a sua mãe, que eu tinha gravado no disco dela, Miúcha, uma música chamada O Que Quer Dizer, do Péricles Cavalcante. É uma música muito fofinha e meio assim, quase que infantil, mas linda. E assim, a gravação é linda e eu participei. Então, a primeira gravação foi esta. Aí mas como assim? Como que a gente vai tocar isso? Não consigo, não sei o quê. Consegue sim. Promete que você vai ser charmosa, a gente vai para Nova York agora, para Manhattan, comprar uma roupa incrível e você vai ser super charmosa e maravilhosa. Aí eu subi no palco, fiquei, às vezes piscava, mas o que eu mais me lembro é que eu realmente gostei do negócio, entendeu? Eu subi no palco e ter sido aplaudida, e ter aquela sensação de estar no teatro e não ver ninguém, né? Eu acho que
Eu nunca tinha subido no palco, realmente. Porque às vezes tem umas situações, né? Pensei até saltimbancos, mas foi depois. Como é que pode, né? Você tá ali sem poder ver as pessoas, e de repente a primeira fila, as pessoas super animadas, e a repercussão que foi mais legal, que daí teve uma crítica no New York Times que falou que o meu fraseado era muito bonitinho e que eu cantava bem, e todo mundo louco com isso, e aí realmente eu acho que o grande ponto, além de estar com o Stan Getz, né, óbvio, e tem o principal, eu esqueci de falar que no backstage tinha o Louis Armstrong, e ele, quando me viu, ficou pirando, abrindo a bochecha, fazendo mil gracinhas para mim relaxar, porque obviamente eu devia estar com uma cara de tipo a minha cachorra quando começou a latir hoje. Então, foram muitas emoções, foi uma memória linda, e foi o meu primeiro passo, eu acho, né? E papai ficou lá, esperando a gente para ouvir o que tinha acontecido, que, aliás, era uma das coisas que ele mais gostava de fazer na vida. Ele gostava de visitar os lugares e fazer situações pelas pessoas ou pelo telefone, né? Então, ele experimentou esse prazer por mim, por eu ter ido lá. Bom, com uma galáxia, vamos falar assim, de artistas, né, na família, Bebel. Você participou aqui, eu estava vendo, do lindo Saltimbanco nos anos 70, né, do Chico, depois Pirlim Pim Pim, e você como Narizinho, eu me lembro bem dessa época, você como Narizinho, e depois veio a Pulga, que estava na Arca de Noé, do Vinícius, que infelizmente, inclusive, nos deixou no mesmo ano, né, de 1980. E adolescente Bebel, naquele tempo, já estava imaginando o que fazer, o que seguir, desenvolver o seu próprio trabalho. O que passava pela sua cabeça? Eu acho que na minha cabeça eu já era uma artista, entendeu? Por ter feito tudo isso, né? Tem sempre aquela coisa, o poder da Globo, né? O Pirlim Pim Pim foi muito especial. E os saltimbancos foi para mim antes e depois. Tudo na minha vida é antes e depois dos saltimbancos. Porque os saltimbancos, para a gente, eu cheguei de Nova York, dessa época que a gente acabou de falar, direto mergulhei nos saltimbancos. A gente começou a ensaiar os vocais, né? E toda a coisa dos saltimbancos, né, dos coros, do coro das crianças e tudo. A mamãe era tipo a diretora musical. Eu já ficava mais na casa Marieta do que com ela. Então, era assim barato, porque eu estava com vontade de ficar com ela, né? Porque tinha voltado da escola, tinha dormido provavelmente com a minha prima Silvia, que é a minha irmã, Silvia Buarque. E aí a gente começou a cantar. Quando a gente gravou, já tinha meus solos e tudo, eu não imaginava que a gente ia fazer uma peça tão rica. E quando a gente fez a peça, continuou a história. Isso já no ano seguinte. A gente saía da escola, ia direto para lá, ficava desenhando o cenário. A gente ficou uma semana ou 10 dias desenhando. E o incrível Maurício Setti, que fechou os cenários, desenhou os cenários, inclusive foi um dos desenhistas do Circo Voador, do primeiro Circo Voador, pessoa maravilhosa. O Maurício fez a Ópera do Malandro também, era um cara talentosérrimo. Ele teve essa grande ideia com a Rita Murtinho também, que fazia os figurinos. Vamos deixar as crianças pirarem e desenharem, e desses desenhos a gente vai usar os backdrops, que eram umas cortinas que a gente usava, e elas tinham uma tela em cima. E atrás tinha uma passarela que passava. Então, o que estava acontecendo aqui, a gente passava por trás, já botava o adereço, passava por cima da passarela onde tinha a tela, já saía, já botava o chapéu. Era incrível. E eu fiquei sonhando uns anos que eu botava a roupa da galinha na hora do cachorro. Foi assim, foi um aprendizado incrível. Eu sempre gostei de desenhar, minha mãe pintou, desenhou, sempre desenhou. Esse quadro, inclusive, é uma flor, é uma begônia que ela pintou a mão, a aquarela dela. Eu não desenho tão bem assim, nem pinto, mas eu sou boa também. Então, assim, quem diria? Aí, quando a gente começou a ensaiar a coreografia, o canto, as luzes, o tal do ensaio técnico, voltou a tal da luz grande. Eu falei, meu Deus, e olha, era demais. E outras crianças que vinham, né? Outros amigos, filhos de amigos, pessoas mais novas. E eu era a rainha, né? Então, realmente, foi antes e depois. Eu me sinto muito, muito, muito
sortuda de ter tido essa incrível, essa oportunidade maravilhosa que foi participar de Saltimbancos. Bom, Bebel, para a gente entender esse novo álbum, o Agora, né? Vamos falar um pouquinho dessa viagem que você fez. E é importante, muita gente talvez não conheça esse lado, né? Você foi muito importante no nascimento de um projeto muito especial, havia uma brincadeira, né, da séria irreverência, né? Do Circo Voador. Conta um pouquinho dessa época, né? Fala um pouquinho desse movimento para a gente. Então, depois do Pirlim Pim Pim, das coisas que eu fiz depois, né, que foi a participação na Pulga, teve também, eu acho que já os Saltimbancos Trapalhões ali, ou talvez um pouco depois, já não me lembro mais. Mas o circo, na verdade, foi assim, eu resolvi me inscrever no curso de teatro que o Asdrubal Trouxe Trombone iria dar no Parque Lage. Eu morava em frente ao Teatro Ipanema, no Rio. E eu passei em frente, vi aquele anúncio, eu já fazia tablado, adorava o Asdrubal, eu tinha visto Quem Matou o Leão, não me lembro se a minha mãe me levou, que minha mãe era ótima, ela me levou para ver Calabá, que nunca estreou, eu vi a Ópera do Malandro umas 455 mil vezes, vários shows do Milton Nascimento, vários shows, assim. Inclusive, o meu maior medo era os juizados menores, que eles usavam propriamente na hora que, tipo, queriam me mandar para dormir, eu não queria ir embora, ou qualquer situação, juizados menores vem aí, vai te pegar, eu morria de medo. Bom, então, graças a Deus, nessa época, já não tinha mais tanto medo dos juizados menores, mas eu tinha apenas 14 anos. Eu me inscrevi no curso e reencontrei o Cazuza, que eu tinha conhecido previamente, rapidamente, via Moraes Moreira e Marília, uma situação que eu fugi de casa e fui para o Baixo Leblon, sabia que as pessoas iam, novinho, era capa virada, obviamente. E fiquei morando com o Moraes e a Marília, e aí, depois de passar um carnaval em Olinda, para ficar um pouco mais animada, eu resolvi entrar no curso e meio que peitei a mamãe, eu lembro que ela falava, mas é de 6 às 11, isso não vai dar certo. Aí eu, não, vai sim. E quando eu estava me inscrevendo, tinha uma pessoa que depois eu conheci, era até amigo do Cazuza, ele falou, olha, esse grupo aqui do Perfeito Fortuna tem uma turma ótima, eu acho que você devia se inscrever nesse. E eu ainda fiquei na dúvida, por conta de eu acordar às 15 para as 6. Quando que eu ia conseguir acordar terminando um curso que terminava às 11 no Parque Lage? E claro que 2 meses depois larguei a escola. Primeiro dia que eu fui para o curso, eu encontrei a Marília, mãe dos filhos do Moraes, mãe do Davi e da Cissa, e o Cazuza. Então, realmente, foi uma coisa muito forte. A gente continuou fazendo algumas apresentações, a gente fez a apresentação do Cacilda Becker, mas a gente queria um teatro, um lugar que era nosso, né? Porque na nossa cabeça o Circo Voador ia ser nosso, era o nosso quintal, na verdade. Que, inclusive, a ficha demorou para cair na cabeça de várias pessoas, que foi meio que um... Nossa, mas agora o Djavan está tocando um show e a gente não vai poder, porque também quem que vai pagar ingresso para ver a gente falando loucura, sabe? A gente que realmente teve foi um insight, e foi, obviamente, com o incentivo do Perfeito, mas uma galera muito forte. Então, o Cazuza, a Alice Andrade, filha do Joaquim Pedro de Andrade, a Kátia Bronstein, o Paulinho, que era meu namorado, o próprio Cazuza, a Lucinha Araújo, obviamente, já vestiu a camisa, literalmente começou a vender as camisetas. E aí, nessa de vender camiseta, de disco de ouro, e principalmente um Cooper com Chagas Freitas, eu era da turma que encabeçava, né? Porque também tinha aquela coisa da filha, não sei quem, então eles me usavam para ir abrindo as portas, né? O Cooper foi eu, Cazuza, Perfeito, o Robert, que era casado com a Suzana de Moraes, o Robertinho e a Alice Andrade. Fomos todos de roupa de Cooper, correr com Chagas Freitas. E desse encontro, ele mandou a gente para o Palácio da Guanabara, né, para encontrar a Zoé Chagas Freitas, que era a mulher dele na época, e ela imediatamente, a gente queria a Praça da Paz, na verdade, mas ela falou, não, e o Arpoador? Aí a gente se olhou, acho que vai ser ótimo, né, no Arpoador. E aí a gente teve o incentivo do governo para montar o primeiro circo voador, que era um ovinho
que era lindo, que era um desenho, que era um cirquinho, exatamente ali naquela esquina. Tanto que depois que o circo foi embora, eles fecharam aquela calçada. E ninguém mais tem acesso, porque as pessoas maravilhosas, que provavelmente são maravilhosas, porque são ricas e moram no melhor lugar do Rio de Janeiro, na minha opinião, ficavam de saco cheio, né? Porque era uma barulheira infernal, era camburão de polícia, era adolescente bêbado. Então, né, aquela rua foi muito por incentivo dos moradores para que a gente saísse. Mas eu acho que foi um final feliz, porque a gente estava frustrado, porque a gente também não podia fazer as nossas maluquices lá, ao mesmo tempo super orgulhoso. Aí quando o circo foi para lá e virou o que virou, foi assim incrível. Meu primeiro show lá foi 2008, demorou, viu? Mas foi um show memorável. Então, ter participado, fazer parte, né? Quando tem qualquer filme, qualquer coisa do Circo Voador, eu me ver lá e saber que eu ajudei esse lugar a existir de uma certa forma, é maravilhoso. Bom, Bebel, é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre uma música de 1986, que eu, assim, adoro, acho que muita gente, zilhões, né, de pessoas adoram, que é Eu Preciso Dizer Que Te Amo, que você compôs com o Cazuza, uma parceria incrível. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, naquela época, eu botei na minha cabeça que eu queria ser cantora, porque eu sempre tinha a história, quero ser atriz, eu quero ser bailarina, dancei minha vida toda, mas aí não, agora eu acho que eu já sei que o negócio é ser cantora. Eu tinha acabado, né, gravei um disco, fiz Mais Feliz e gravei várias músicas do Cazuza, inclusive, no disco. E foi um momento, assim, muito, muito importante. Porém, eu não acho que meu disco tenha sido bem recebido e tenha tido a atenção que merecia. Mas tudo acontece por algum motivo. Eu, então, em 91, quando o Cazuza morreu, eu resolvi me mandar. Mas voltando ao Preciso Dizer Que Eu Te Amo. O Preciso Dizer Que Eu Te Amo foi uma música como se fosse aquele filho temporão. Assim. Ela nasceu, a gente já estava no estúdio finalizando. E, meu Deus, quando é que eu ia imaginar que essa música ia virar o que virou? Eu ter jovens, né, principalmente muitos jovens, né? Domingo mesmo, veio a filha de uma amiga minha fazer tosa e dar banho na minha filhada, da ela. E aí eu falei quem eu era, dei o CD, ela, tipo, me olhando como se eu fosse de Marte. Falei, mas sua mãe sabe. Falei, olha, aí quando a gente estava na porta, falei, quando você chegar em casa, eu tenho certeza que você vai se tocar, e aí você vai me achar no seu HD. Você não falou que o seu marido é músico? Já veio quase que, né, menino, foi 20 minutos. Quando ela percebeu que eu era Bebel do Cazuza, eu adorei. Aí eu falei, eu esqueci de falar que eu era Bebel do Cazuza também. Então, isso é maravilhoso, né? Pessoas que, né, eu lembro da Antônia, filha do Orlando e da Glorinha, né, que são muitos meus amigos desde sempre, e elas querendo saber histórias, e aí eu me sentia assim, quase como se eu fosse uma lenda, né? Ou eu sou, eu acho, né? Mas, realmente, ter tido a sorte de ter sido amiga do Cazuza e ter dividido tudo isso com ele foi, assim, incrível. Bom, Bebel, você, amicíssima, né, de todos os roqueiros, né, daquela turma ali dos anos 90, Barão Vermelho e tanta gente legal, né, no Rio de Janeiro, você convivendo com todo mundo ali. Aí nos anos 90 você resolve voltar para onde você nasceu, né? Você volta para Nova York, né, o local onde você nasceu, depois veio para cá, e resolveu encarar essa ida aos Estados Unidos, né, e se estabelecer por lá. E claro, deve ter sido um período que você foi convidado para tocar em tudo quanto é lugar, mas você manteve firme a sua ideia de tocar em bons lugares, mesmo que para poucas pessoas, mas com um nível bacana de entendimento sobre a música brasileira, sobre o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época para a gente. Eu acho que eu já estava bem ligada, né? Eu adorava Xadê, Stalin Council, Beto Bianco. Eu trabalhei, né? Quando eu fui para Nova York, na verdade, eu fui convidada pelo Arthur Lindsay, né? Para fazer uma homenagem à Carmen Miranda no BAM, no Brooklyn Academy of Music, que é um lugar super cult, né? Assim, é um lugar que tem ópera, que tem algumas salas, é um lugar lindo. Uma sala,
teatro lindo, uma construção antiga, muito lindo, em Williamsburg, no Brooklyn. E aí, poxa, para mim, né, começa assim, né? Como é que eu vou fazer isso? Como assim, né? E aí meu pai me deu a passagem, eu já tinha uma graninha guardada, e aí eu fui para Nova York, eu fiquei um tempo antes dessa homenagem. A homenagem era em outubro, e eu fui em abril. Então foi ótimo, porque daí eu tive tempo de começar já a ver o que rolava lá. O que mais me fez procurar uma coisa nova foi a questão do gig, como os músicos falavam, né? Ah, é um gig, não sei o que. Eu falei, mas por que a gente vai parar com esse negócio de gig? Aí ficar cantando Água de Beber, Morena que temperou, entendeu? Aí tem a gringa que canta tem peru. Essas coisas assim que, tipo, eu odiava, aquele baixo que virava latino, que não sabia que era cubano, com todo respeito a todos os latinos, mas entendem o que eu quis dizer. Uma pegada latina, né? E quando o baixo, na minha opinião, é tudo, né, na música e tão econômico, e para mim, que não toco nenhum instrumento, é a base de tudo. Quando eu vejo as harmonias das minhas músicas, do meu som, né? Que eu me envolvo muito com os arranjos. Então, isso eu tive certeza que eu não queria fazer. Gig brasileira, aí eu comecei a cantar os Valentine's Day, comecei a fazer coisas cantando só Chet Baker. Aí cantava só. O máximo que eu cantava era Ela Carioca, que era uma música que eu nunca tinha cantado na vida. Mas, tipo, eu me recusava a cantar qualquer outra coisa, não queria. Até que, infelizmente, eu tive que fazer alguns trabalhos por dinheiro, que eu não preciso falar aqui, que eu não vou divulgar, não é? E eu fiz o trabalho bom, que foi a homenagem, e logo depois eu achei uma turma por conta da homenagem. Eu conheci o Steve Sandberg, que até fez um show comigo num festival chamado Heineken Concert, comigo e com meu pai, tocando piano. Eu cantava Nuvem Negra, cabelo curtinho, foi lindo, acho que foi em 94. Então, assim, dali eu já tinha uma banda, eu já tinha as pessoas que eu queria, e o baixista já sabia que eu não queria negócio de Cuba. Desculpe, cada vez mais eu vou me enrolando. Não, não é que eu não quero de Cuba. É que eu não quero aquela coisa, sabe? Né? E eu fui vendo que de tanto ouvir o papai, Malbim, acho que eu já tinha uma certa ideia. Mas quem abriu mesmo foi o Toa Tei. Não sei se você sabe dessa gravação do Toa Tei. O Arthur me ligou e falou assim, olha, bota o nome do Toa Tei na sua lista. Ah, tá, legal. Aí o Tony Vanzolini, filho do Paulo Vanzolini, que é um fofo, estava hospedado lá em casa, em Nova York. Bebel, peraí, Toa Tei é aquele DJ do D lá. Mentira. O japonesinho falou, não acredito, vamos, meu Deus, vamos chamar. Já cheguei e falei assim, olha, bota esse japonês bem logo na frente, que eu quero que ele veja tudo, não sei o quê. Para coroar, o David Byrne ainda passou lá. Era no Nels, que era um lugar que super acontecia, na 14, entre oitava e nona. Era um clube super conhecido. Essa noite foi memorável. Realmente, ele ficou animadíssimo, Toa-Tei, cantando, dançando. E 3 dias depois, ele me mandou o Tec Nova. Que é Tec Nova? Não, aí ele falava, eu já estava falando melhor inglês, e falou assim, não, é uma bossa nova Tec. E eu quero muito que você faça uma música falando de Copacabana, de fruta, que tem um ar tropical, e está aqui o track. Nossa, até hoje, eu me lembro, eu pelejei, viu? Aí eu consegui, aí eu mostrava para os meus amigos, coisa mais esquisita, Bebel, ninguém gostava. Ninguém gostou, eu tive que gostar sozinha, só eu e o Arthur. Aí, depois que eu gravei o Tec Nova, né, o Tec Nova, que foi até sampleado pelo Tribe Called Quest, ele me chamou para gravar o Batucada. E do Batucada, eu gravei o Obrigado, que eu não sei se você conhece. Essas 3 músicas fazem parte do Future Listening, o primeiro disco dele. Depois ainda gravei de novo Private Eyes, do Hall & Oates, no disco dele que chama Sound Museum. Então, o Toa Tei é o cara que abriu mesmo a minha cabeça para essa coisa do som diferente e
a coisa da gig brasileira, com a feijoada, me fez ter certeza que eu nunca ia pisar nessa coisa do estereotipo brasileiro, de ficar cantando música, qualquer músico que vai ler a partitura que ele pescou, que ninguém nem sabe, e que qualquer cantor ia cantar, mas eu talvez por uma exigência do meu background, de ter nascido ouvindo o papai, sempre mostrando quando ele mudava uma harmonia ou fazia uma coisa diferente, ele fazia questão de dizer, e muitas vezes eu ficava até de saco cheio, porque, ai, mas por quê? E depois eu entendi, por isso que ele está falando isso, por isso que ele falou isso, entende? Então, foi um barato, porque dali, aí saiu o disco da Bjork, aí, aí eu não voltei mais. Olha, antes do álbum Todo o Tempo, que acabou estourando no mundo inteiro, né, com a bossa eletrônica, aí todo mundo falando, etc e tal, um pouco antes, eu me lembro bem de ter tocado essa faixa num programa que a gente tinha antes, que era o Special Times, a gente tocou o Só Com Você, a sua parceria com o Thievery Corporation. Fala um pouquinho disso aí, essa bossa eletrônica estava nascendo aí? Você tinha ideia do que vinha depois do sucesso, das milhões de cópias que você ia vender com o seu próximo trabalho? Não, o Thievery foi o mais barato. O Thievery, na verdade, o Rob Gaza, que ficou super meu amigo, aliás, os dois, o Eric e o Rob, ele me ligou, falou, olha, peguei seu número com o David Byrne, a gente quer fazer uma música que tem o saxofone da Betty Blue, que é um sample. Eu tinha visto Betty Blue na época, né? Ai, adorei! Aí eu vi, assim, eles mandaram as fotos do disco dele e tudo parecia o meu pai, assim, era aquela capa branca, sabe? Aí eu fui vendo, falei, essa galera deve ser legal. Eu nunca tinha ido para Washington. Eles me convidaram, eu fui para Washington, desculpa, as notificações estão ligadas, eu não vou conseguir desligar agora. Ui, quase, estou aqui. Então vamos lá. O Thievery Corporation foi tipo assim, uma sorte. O Rob Gaza me ligou, né, como eu estava te contando, e o David Byrne, na verdade, que nos colocou um no caminho do outro. Quando eu fui para Washington, eles já tinham essa base pronta com o saxofone do Betty Blue, do filme, e nenhuma ideia de melodia e aquela harmonia ali, que é uma coisa bem tum, pu, pu. Então, assim, eu acho que eles ficaram impressionados porque eu ouvi aquilo 2 vezes e já fiz a música. Só para saber o que eu não sei. E aí eles adoraram e a gente começou a fazer turnê junto. E eles me botaram para cantar mais outras 2 músicas que eles tinham, que ainda em inglês, e eu só para saber. E só com você, aliás. E aí, realmente, mais uma vez, eu vi que era possível você fazer música com DJ. Eles eram os maiores caras de pau do mundo, porque eles sentavam, ficavam jogando carta. Eles ficavam jogando carta, e de repente eles apertavam o botão. Eles eram muito caras de pau. E com uma estrutura enorme. Sempre tinha um baixista, tinha os vocalistas, tinha os 2 Rastafari. Não sei se você algum dia já viu o show do Thievery Corporation. Eles tinham toda uma estrutura, mas eles ficavam jogando cartas. Mas, de qualquer maneira, mais uma vez, eles me mostraram o namoro de copiar, de samplear, de subir no palco e não tocar nada, e tocar tudo, né? E também de não ter preconceito com isso, né? Eu achava tudo isso ótimo, né? Imagina, poderia ter usado isso ter ficado contra mim, mas aos meus valores, mas não, eu adorava tudo isso. Bom, Bebel, deixa eu aproveitar esse momento, né? Porque a gente falou do Thievery Corporation e é claro que depois veio o álbum Todo o Tempo, que tinha a produção do saudoso Suba, né? Ele faleceu, inclusive, nessa época. Estava na produção e tudo mais. Depois você contou aqui com gente muito interessante, com Liminha, Cassim, enfim, todo mundo aí nesse álbum chamado Todo o Tempo. E veio remixes, você invadiu pistas. É demais. O Jazz Masters, inclusive, a gente tocou tudo praticamente desse álbum, né? Me conta um pouquinho desse trabalho, o que ele representou para você?
é quase como Saltimbancos, é antes e depois. Eu acho que foi tão forte na minha vida como os Saltimbancos. Foi o pulo do gato, né? Porque daí também eu tive reconhecimento, o reconhecimento também dentro da minha própria família, né? Principalmente meu pai e minha mãe. E aí eu fiquei dependente dali. Eu tenho uma carreira que eu, graças a Deus, antes de dormir, quando eu fico muito ansiosa, eu sei que eu não vou morrer de fome. Então, isso é o principal. É saber que você agora sabe que tem um nome, um som que eu criei com todo esforço e com, graças a Deus, a super ajuda do Suba e a super produção que nunca mais será igual sem ele, né? Sem o que ele criou. O Samba da Bênção, na verdade, é uma história interessante também, porque eu estava morando em Londres, né? Eu era casada com um francês que morava em Londres e não tinha nada a ver comigo. Assim, a gente se amava, obviamente, mas ele era mercado financeiro, era um executivo. E eu ficava, às vezes, super sem saber o que fazer, porque estava perdida ali. E aí o Beco Dranoff, que é um grande amigo, que já estava super ligado, inclusive é um dos produtores do Tanto Tempo, e foi a pessoa que me deu a mão em Nova York. Obviamente, o ato de ser me convidou, mas depois que eu conheci o Beco, todos esses shows que eu fiz, ele estava sempre do lado, envolvido. O Beco Dranoff foi uma pessoa muito, muito importante. Então, o Beco Dranoff me levou para ver o Amon Tobin. E eu fiquei louca, porque ele só tocava sample. Ele fazia todas aquelas colagens com samples. E aí ele me deu um disco do Amon Tobin, que tinha o Nova, que é a base do Samba da Bênção. Então, quando eu, em Londres, escutei isso, eu fiquei louca. E procurei ele. E falei, olha, vou fazer um disco produzido pelo Suba, pelo Beco Dranoff, mas eu gosto muito dessa sua base aí. Eu queria fazer alguma coisa, posso mexer? Não, não quero, já está gravado, vamos tentar fazer uma coisa nova. Fizemos até, aliás, eu não sei o que aconteceu com essa música, mas eu fui para casa ainda com o BG do Nova. Aí voltei para casa, encontrei meu marido, não sei o quê, ficamos tomando um vinho. De repente, comecei a cantar o Samba da Bênção em cima do Nova. E aí liguei para ele, falei, olha, tive essa ideia. Aliás, eu sempre adorei usar o telefone, máquina de gravar, recado, sempre foram os meus grandes instrumentos de compor e registrar ideias. Aí deixei no recado dele, na secretária eletrônica, bendito nome, um pedacinho de eu cantando o Samba da Bênção em cima da música. Ele acho que mostrou para a mãe dele, porque o Amon Tobin é filho de inglês com brasileira, mas ele falava, speak only English, very, very British. Aí ele deixou um recado, eu nunca vou me esquecer. Isso é lindo, isso é incrível. Eu realmente queria fazer uma música nova, mas isso está incrível, vai por aí. Aí vim para São Paulo, onde eu fiquei hospedada com meu tio, o Sergito, na Vila Madalena, perto de onde o Suba morava, e começamos a gravar no estúdio do Suba, com toda a estrutura que o Beco também montou para a gente, né? Na verdade, foi uma produção dividida entre o Beco e o Suba. E aí começamos a gravar o Tanto Tempo. Então, assim, a música que realmente eu acho que é a música, as duas músicas que mais tem a nossa cara, a minha cara e a do Suba, é o Tanto Tempo, que foi uma música que eu fiz com ele sozinha, e criamos no momento. O Close Your Eyes, que ele já tinha essa ideia, né? E o Alguém. Na verdade, são 3 músicas. Essas 3 músicas que são, na verdade, a estrutura do Tanto Tempo, são as músicas que eu pude trabalhar com ele e colocar a letra, mas a música que realmente, ao meu ver, é a minha preferida, e é o Baby, que realmente a gente começou do nada, sem que ele não tinha nem um sketch preparado, foi o Tanto Tempo. Então, foi muito legal ter feito Tanto Tempo e ter tido essa sorte de trabalhar com o Suba e ter encontrado o Beco e ter tido essas pessoas tão maravilhosas no meu caminho. Bom, depois do Bebel, em 2004 também, né, que veio numa linha também mais eletrônica, veio esse álbum chamado Momento, que a gente adora, né?
E é um álbum que tem uma fusão incrível, você grava com gente do Brasil, dos Estados Unidos, da França, de Londres, enfim, gente muito interessante aqui, né? Revisitando clássicos que a gente está vendo de uma forma muito elegante. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho específico. O Momento foi um disco muito gostoso de fazer, porque o trabalho com Guy Sigsworth é um cara que eu estava super fã, né? Tinha feito um trabalho incrível no Music com a Madonna, e era uma pessoa muito interessante. Eu já tinha conhecido ele no meu segundo disco, né? Que tem o Cada Beijo. Eu acho que assim, o Momento, ele tem uma coisa, tem muita gente que se manifestou. Ele é um disco que eu acho que, eu sou muito sincera, a escolha das canções é muito boa, os arranjos acabaram ficando lindos e eu me sinto quase que, eu acho que eu sou coprodutora, nem me lembro mais, mas acho que se eu não fui, se eu não tive o crédito, com certeza eu fui. E o Beco, obviamente, porque foi o último disco da saga da Cram, né, que são discos lindos, né, que é essa gravação essa relação com o Zirik Boom, com a Cram Disc, com esses belgas que apostaram em mim e que eram muito queridos e que, de uma certa forma, trabalhando com a PIAS agora, me remete isso. Então, era o último disco, a gente já estava todo meio... E o Didi Gutman já estava tocando comigo, é uma pessoa muito importante, né, que faz parte da banda Brazilian Girls. Então, ele fez os Novos Iorquinos, que é uma música muito fofa, com a Sabina Sciuba, para mim, né? Aí depois fizemos o Bring Back the Love juntos. Então, assim, era uma época também que a gente, obviamente, curtia muito, já estava todo mundo com bastante dinheiro, a gente comia muito bem, a gente tinha as coisas de melhor qualidade, então era muito mais também, mais uma vez, prazeroso, né? Porque às vezes o perrengue, ele influencia, né? Eu me lembro de um casaco maravilhoso, daqueles de plumas, assim, de pena por dentro, parecia um astronauta. E eu me lembro de sair de casa, assim, 2 horas da manhã, eu liguei para o Didi, nunca vou me esquecer. E falei, e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma música para você, vem para cá. E eu morava na So Place, que era com a Broadway. E eu, na maior, botei meu casacão maravilhoso. Tem um vinho? Tem, mas traz outra garrafa. Tá bom, vou levar. E chegamos lá e fizemos o Bring Back the Love. Quer dizer, sabe, já era um outro level. Então, ir trabalhar com o Guy, ir para Londres e gravar lá. Eu estava muito bem, então ficava num hotel bacana, que era meio uma casinha, eu tinha a torre, as caixas, já ficava, podia botar o som alto, ninguém no hotel reclamava. E era na esquina da onde eu morava com o meu ex, que daí nessa época ele já era ex, em Londres, em Kensington. Engraçadas coisas, né? Bom, Bebel, eu queria falar um pouquinho desse álbum que contava, inclusive, com a produção do Mark Ronson, que produziu Amy Winehouse e tantos outros, né? Adele, enfim. O All in One teve indicação ao Grammy, mas que não teve a mesma repercussão de crítica que o Tudo, que veio depois, né? Aliás, um álbum que tem aqui Mário Caldato Júnior, Liminha, Cassim, timaço, né? E você compondo mais, me parece tocando violão, cantando inglês, português, francês. Aliás, estamos aqui muito bem acompanhados do Horizon, né, da região da Borgonha, né? Que você deve adorar também essa região, é incrível. E você tem aqui um passado, né, que você coloca todo nesse álbum. O disco é realmente lindo. Me fala um pouquinho desse trabalho, porque me parece que você deixa, né, o All in One um pouco esquecido e ataca o Tudo, né, com todas as suas forças, né, para mudar o tom, para mudar de caminho. O All in One, particularmente, por ter sido feito na Verve e por vários outros motivos atrás, não foi um disco tão bem sucedido. Porém, teve muitas boas críticas lá fora, teve indicação para o Grammy, e rapidamente eu saí e resolvi fazer esse disco com o Mário Caldato, porque eu fui contratada pela Sony logo depois. Aquelas coisas que, né, acontecem na oportunidade, e eu não estava nem tão preparada, eu acho. Mas eu tinha ainda rabos
do all-in-one, rabos de situações da minha vida que estavam para se resolver. E aí eu fiz o Tudo, que particularmente é o disco que eu menos gosto da minha carreira. Com todo respeito, Mário, não vai ficar zangado, ele sabe. É um disco que não rolou. Foi um disco que foi feito com muita pressa, foi um disco que teve que ser lançado antes da Copa, não sei o quê. Mais engraçado, não é que eu estava ouvindo ele no domingo, porque eu estava no meu Dropbox, eu queria ouvir clichê, porque eu gosto de ouvir clichê andando com a minha cachorra. Aí comecei a ouvir tudo de novo. Areia, Tout est bleu. Aí falei, poxa, mas não é que é lindo esse disco? Mas eu acho que até por uma decepção da gravadora, porque o trabalho do Marco Caldato é fabuloso, e as pessoas que trabalharam, mas foi tão mal trabalhado, foi um disco praticamente abotado, que eu fiquei meio triste. Então, o Agora foi um disco que, posso já falar do Agora, pular? Você ia perguntar agora ou você não ia perguntar agora? Você ia perguntar agora. Então tá. Então, quando eu comecei a fazer o Agora, eu adoro isso, porque não tinha nenhum momento tem que gravar a gravadora, o produtor não tem muito tempo, tem que fazer em 2 meses, tem que fazer todo dia sem parar no fim de semana, ou parar 2 dias, ou parar se está de ressaca, ou se está com cólica, seja o que for, sabe? Sem virar trabalho. Eu acho, eu já sou taurina, sou super boa trabalhadora, todo mundo conhece, mas eu também sou boa vivã. E acho muito importante você não insistir. Bom, eu contei para você a história da Fátima Bernardes, que isso foi uma prova do quanto eu trabalho e quanto eu sou exigente com o meu trabalho, porque eu vou passar para ela, que eu queria ter os 2 irmãos atrás e a minha voz a 1000, até que acabou. Na 95ª vez, eu fui cantar o Aganju, e o Aganju não saiu. Então, agora, ele foi, tipo, o Thomas era muito ocupado, então a gente ficou assim muito, vamos compor, vamos tomar um vinho, quer fazer isso de tarde. Aí, às vezes a gente via que a gente queria fazer mais produtivo, escrever, vamos marcar 1 hora, então, não tem perigo da gente se dispersar. E quando a gente viu, a gente já tinha um monte de músicas. E muitas músicas, que eu também falei isso, né, segunda-feira, nesse programa muito interessante que eu fiz para a BBC, que fui host do programa, imagine. E eu falei isso, que eu acho que é muito legal, que eu improviso muito no agora. O agora, por exemplo, a música agora, tudo aquilo foi improviso. Tudo. Porque quando eu ouvi aquela música, eu já imaginei eu falando e fazendo sons e cantando, e uma coisa meio filme, meio 007, e meio distorcido. O Tão Bom foi uma letra completamente improvisada que acabou ficando. Então, não estou dizendo que esse é o sistema que vai funcionar sempre, mas naquele momento parecia que era até uma libertação de tudo que aconteceu com o Tudo, que é a pressão, a coisa dos executivos pensarem de uma forma e o artista pensar de outra, o compromisso com o tempo, o marketing errado, tipo, eu lançando disco com a Copa, o que uma coisa tem a ver com a outra, e eu ainda por cima vou usando a Copa, porque eu já sabia que a Copa não ia ser boa. Então, tinha assim, e o papai, ele me ligava, mas o Brasil inteiro está na rua, e como que você não está aqui? Este momento nunca mais vai existir. E ele curtindo. E eu, pai, eu estou trabalhando. Ninguém trabalha na Copa, minha filha, burrona, não sei o quê. Ele estava certo. Sinto uma pena enorme de eu não ter estado aqui e ter visto o 7-1 com ele, porque ele depois, né, bem do tudo, porque você fala do tudo, eu lembro, e agora é o prazer, é a pandemia, de uma certa forma, mas qualquer coisa que dava errado, mas 7-1, eu avisei, 7-1, então sempre era. A comida tinha vindo errada, era 7-1, eu tinha falado demais, era 7-1, ele não tinha feito alguma coisa boa, era 7-1, muito bom isso. Então, agora representa para mim uma libertação em termos de arranjadora, compositora, cantora, criadora de um som, que eu trabalho agora, graças a Deus, com um empresário maravilhoso, que trabalha também com o Thomas, que é uma pessoa muito bacana, muito layback. Então, isso ajuda, entende? A gente
se posicionar e também aprender que às vezes a gente tem que ouvir o nosso instinto e que música com pressão não funciona. É muito difícil. É muito difícil. Então, nesses 20 anos aí que a gente conversou, claro que sempre o último disco vai ser o preferido, óbvio, mas no meu caso, tanto tempo ainda no Baby, né? O meu primeiro Baby, e ele já está velho, né? Já foi para a universidade, mas agora está chorando, está feliz. Aí ela trouxe sorte, e eu espero que ele embale o som da pandemia e traga bons momentos para todo mundo, né? Porque eu gosto de escutá-lo agora, eu acho o disco muito bonito. E totalmente autoral, né? Isso é o mais importante, né? Não tem uma regravação. Bem, e chegamos ao agora. Como você diz, é um álbum extremamente sincero, né? E que foi feito no seu tempo, né? Porque foi um período de perdas, né? Você perdeu sua mãe, você perdeu seu pai nesse período todo e contou com a produção do Thomas Bartlett, que inclusive produziu Yoko Ono, Norah Jones. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas homenagens que você fez. Tem uma música, inclusive, que você faz em homenagem ao seu pai. E tá um disco lindo, parabéns. Chegamos finalmente ao agora. O Thomas Bartlett é uma pessoa assim que... Ele eu acho que assim, a pessoa mais conectada, musical e concentrada no trabalho, mas de uma forma completamente especial, mágica. Eu não sei como te descrever. O disco não levou 3 anos. O disco, na verdade, levou 2 anos, 1 ano e meio, né? A gente ainda gravou algumas coisas em 19, mas eu comecei a gravar com ele em outubro de 17. Então, tem essa questão assim que não falam 3 anos, mas na verdade não foi. Sem problema nenhum, porque eu acho que também demorar para gravar um novo disco é bom. Na verdade, assim, a única homenagem que é assumida é do meu pai, porque tem outras que eu não prefiro não revelar o que é o quê. O que não foi dito é uma carta para o papai. Então, por isso, eu realmente eu me sinto tranquila em dizer e dividir com o público o que eu estava passando, que era uma aflição terrível, uma culpa absurda, muito incomodada com a repercussão na imprensa, muito, muito triste, porque eu não estava brigando com ninguém, nunca briguei com ninguém. Eu, na verdade, pedi a curatela do meu pai porque eu não tive apoio de ninguém neste momento. E o meu irmão depois começou a criar uma série de dificuldades absolutamente desnecessárias, porque todo mundo sabia que meu pai estava afundado em dívidas, não tem dinheiro como até hoje, não tem dinheiro nenhum. Então, é piração, vem desse tipo de agressão. Foi muito duro, foi tudo muito duro, muito sofrido, muito triste. Quando eu fui, inclusive, gravar o Agora, quando o papai, infelizmente, faleceu, eu já tinha gravado, que não foi dito, mais ou menos 1 ano antes, mas eu fui, porque as pessoas perguntam, né, mas por que você viajou? Eu viajei porque eu não conseguia ter acesso a ele. Eu não conseguia fazer o que eu queria. Então, na verdade, eu estava controlando tudo, tipo controle remoto, porque eu não conseguia nem entrar na casa dele porque eu era impedida. E para não criar mais estresse, eu não ia. Então, eu ficava aqui tensa, falando com a cuidadora, me comendo viva, sendo acusada de não estar dando medicação, de não estar não pagando não sei o quê, que, na verdade, eu organizei tudo. Até há pouco tempo agora veio outro bar de intrigas, de coisas erradas. Então, no caso, eu acho que o que não foi dito, ele resume tudo que eu estava querendo dizer para o meu pai, porque, infelizmente, com a repercussão que teve com a imprensa, eu precisava dizer que eu estava querendo cuidar dele, eu não estava querendo, sabe? Inclusive, porque graças a Deus, como eu te falei antes, né? Eu tenho certeza que de fome eu não vou morrer. Pelo som maravilhoso, que graças a Deus, com o talento que eu tenho e que eu recebi deles, eu tenho certeza que esse não vai ser o meu problema. Então, assim, fazer um disco no meio disso tudo e ter coragem de escrever música para seu pai, para sua mãe, perder seu melhor amigo, falando com você, ninguém acreditar que a pessoa está morta, teve isso, né? E eu, vai lá, veja, vê o que acontece, ele não atende, a pessoa estava em Los Angeles. Foi muita porrada. Aí chega aqui, vai fazer o disco, vai gravar, vai indo fazer turnê e tudo, e aí tudo é cancelado, e pandemia, e
tipo, vamos dar um break, vamos pensar. É muito, muito louco, mas, como eu digo em todas as entrevistas. Aliás, eu adorei falar com você, perguntas maravilhosas, ótimas. Eu já tinha lido as perguntas, porque eu já estou estudando isso há um tempo. Mas eu tenho agora tempo de mostrar finalmente quem eu sou, de dar tempo a cada entrevista, de falar com calma, de tirar qualquer dúvida. Se a pessoa pensa que eu sou isso, aquilo, outro, já agora sabe como é que eu sou, como é que eu falo, como é que eu ajo. Ter as lives da Tereza para dar uma soltada. E a gente vai levando, como dizia Tom Vinícius e mamãe. E Chico. Bebel, olha, é o seguinte, para descontrair um pouquinho, eu sei que você, claro, né, ama jazz e tudo mais, e você tem a Ella Fitzgerald andando aí pela sua casa. Você pode mostrar ela pra gente ou não? Não, é a Ela. E agora tá tranquilo. Ela não gosta muito quando eu sento. Olha aqui, ó. Olha que linda. Que linda. Eu vou ter mamãe. Bom, Bebel, foi um prazer, foi uma alegria para a gente ter você aqui. Nós que tocamos você há tanto tempo no Jazz Masters, né? A gente queria agradecer muito e esperamos te encontrar já num próximo álbum, né? Esperamos que para breve. Obrigado, viu? Muito obrigada a todos. Um beijo. Escutem o agora e curtam a vida, porque ela é curta. Tchau. Muito bem, terminamos assim mais uma entrevista aqui com Bebel Gilberto. Que coisa, né? Incrível, contando com a parceria da Wine Brands e também, claro, do Blue Tree Paulista, recepcionando a gente muitíssimo bem aqui, seguindo todos os protocolos, uma turma extremamente profissional que está aqui recebendo você no Blue Tree Paulista. E nosso muito obrigado. Nossa próxima entrevista promete ser também das mais quentes. A gente se vê, até lá.